Bom dia. Eu quero fazer uma leitura da palavra com os irmãos nesta manhã, mas antes de começar a falar sobre a leitura de hoje, eu queria externar os meus sentimentos à família do nosso irmão Getúlio, que hoje sua esposa está sendo enterrada de Acolisa Marli. Já estive lá agora de manhã, onde o corpo está, falei com a família, que Deus conforte o coração dos irmãos. Amém? Hoje, dia 8 de abril de 2020, eu sei que Deus falará ao seu coração. Eu queria só convidá-lo para uma leitura rápida em Atos capítulo 6, e eu vou ler alguns versículos, não vai ser na sequência, e você pode me acompanhar, tá bom? Atos capítulo 6. Neste capítulo fala-se da a instituição dos diáconos, tá? Na igreja primitiva ali, igreja logo depois da morte de Cristo, a igreja começa a se organizar. Um pouco antes aqui em Atos, eles elegem Matias para ficar no lugar de Judas, que havia se suicidado, né? Mas no capítulo 6, então a igreja se reúne para instituir diáconos. O que estava acontecendo na igreja primitiva? Somente as viúvas de judeus, de hebreus, é que tinham direito a uma cesta de alimentos. As esposas dos gentios, de gregos e outros, não tinham direito. E isso gerava um mal-estar na igreja, porque havia-se uma murmuração. Então, eles se reuniram e acharam por bem, quem dirigia a igreja cuidar só de dirigir a igreja, mas instituir pessoas que cuidassem desses alimentos. Então, foi pedido aqui na palavra do Senhor que procurassem homens que fossem cheios do Espírito Santo, de boa reputação e sábios, tivessem sabedoria. E aí foi feita uma eleição e foi escolhido Estevão para esse trabalho de ajudar, fazendo as cestas de alimentação, a cesta do amor, a cesta do quilo, para a esposa dos gentios também, junto com as esposas dos hebreus e judeus, né? Hebreus e judeus é a mesma coisa, mas foi escolhido Estevão. E a Bíblia fala, a partir do versículo 8, que Estevão era cheio de fé e de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. Então, toda pessoa que chega num lugar fazendo alguma coisa fora do comum, ela passa a ser perseguida. Foi assim com Cristo, foi assim com Paulo, foi assim com Davi, que quase que morre na mão de Saul. Ele não fez nenhum mal a Saul. Não era uma pessoa que tinha um coração ruim, Davi. Davi era bom, mas Saul quis matá-lo, só porque sabia que ele havia sido ungido para ficar no seu lugar. Deus não tirou Saul, apenas ungiu Davi para quando Saul saísse, Davi assumiria. Não fez nenhum mal a ele, muito pelo contrário. Davi era amigo do filho de Saul, chamado Jonathan. Era amigo do seu filho, mas por várias vezes ele tentou matar a Davi. Jesus veio para fazer coisas boas. A Bíblia diz que se ele fosse mencionar todos os milagres feitos por ele, não caberiam em livros. Você está entendendo quantos milagres o Senhor Jesus fez? Eu imagino que eram por segundos, aonde ele passava, milagres iam acontecendo. Não fez mal nenhum a ninguém, nunca se juntou com pessoas para armar um golpe contra alguém ou uma maldade. Ele era uma pessoa boa, ele veio para nos salvar, para curar a humanidade. Ele curava cegos, ele visitava pobre, políticos tidos como corruptos, né, como Zaqueu, ele visita. Nicodemos, chefe dos judeus na sinagoga, ele vai e visita. Ele visita uma mulher no poço de Samaria. Ele visita um homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda esperando um milagre. Ele visita, ele faz milagres, mas quando você começa a ser pessoa boa, você começa a ser perseguido. Tem um ditado que diz assim, ó: só leva pedrada a árvore que dá fruto.
Ninguém taca pedra em árvore que não dá nada. Mas se é uma boa mangueira, uma goiabeira, imagine a fruta que você quiser, vão tacar pedra para derrubar o fruto. Só leva a pedrada a árvore que dá fruto. Toda vez que uma pessoa boa se sobressai, ela vai começar a ser injustiçada e ser perseguida. Então, não foi diferente com Estevão. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé, fazia prodígios e grandes sinais com o povo. Então, isso já está errado. Isso aconteceu há 2000 anos atrás e hoje é a mesma coisa. Você é bom, na área que você trabalha, você produz bons frutos, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa caridosa, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa que abraça, você é uma pessoa que ri, você é uma pessoa que não tem tempo ruim, você é uma pessoa que ouve todo mundo. Então se prepara, você vai ser perseguido. Se prepara, se prepara. Tudo que puderem fazer para te destruírem, vão fazer. Porque ainda continua existindo pessoas como há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, 4000 anos atrás. Sempre existirão pessoas preocupadas não em tomar o seu lugar, mas se derrubar de onde você está. Sempre vai existir. Estevão chega para ajudar pessoas que passavam necessidades. Era uma pessoa boa, em nenhum momento a Bíblia relata um defeito ou uma coisa ruim da vida de Estevão. Ele tinha, eu espero que não, porque quando tinha a Bíblia menciona, a Bíblia não esconde nada. Não importa quem era ou quem fosse, a Bíblia fala do bom e do mal. Bom, como começaram a ver que ele estava sobressaindo, então começa aqui no versículo 9. E levaram-se alguns que eram da sinagoga, chamaram dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Disputavam o quê? Disputavam ajudar? Não. Disputava atrapalhar. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Hoje, dia 8 de abril de 2020, será que tem alguém que quando fala, você acha ela uma pessoa que fala demais? Porque tem coisas que incomodam, né? Então, versículo 11. Subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Um homem que fazia o bem, entregava cestas de alimento, um homem que foi escolhido pela igreja porque ele era cheio do Espírito Santo, era sábio e tinha boa reputação. Reputação é caráter. Reputação é quando você entra numa loja, compra e paga. Quando os seus vizinhos te vê como um bom vizinho, porque você não dá nenhum tipo de prejuízo a ninguém, e a sua palavra é se ensina ou não. Você me vende isso que eu te pago amanhã, e amanhã você vai lá e paga. E se amanhã você não tiver dinheiro, você não foge, você vai lá na porta, bate e fala: olha, eu prometi pagar hoje, mas o dinheiro que eu esperava para lhe pagar não veio. Você pode me esperar mais um dia? A pessoa de boa reputação tem esse tipo de procedimento. Estevão, a Bíblia diz que ele era um homem de boa reputação. No início do capítulo 6, eu estou agora no versículo 11. Mas foram lá e acharam maldade para impetrar a ele, quando não existia maldade. Não existia, mas acharam. Então, estes homens vão, apresentam ele junto com falsas testemunhas. Isso está no versículo 13. Falsas testemunhas. Aqui atrás está meu diploma da faculdade de Direito. Eu terminei Direito no ano de 2003. No Direito fala que a testemunha pessoal é tida como uma palavra ruim no termo jurídico, mas está dizendo que a testemunha pessoal é tida como a prostituta das provas. Porque basta eu pagar alguém, ele pode ir lá e testemunhar a meu favor, ou contra mim.
Então, ela não é uma testemunha confiável. Se você conhece algum advogado, se você é advogado, você sabe o que eu estou falando. A testemunha pessoal é considerada no direito a prostituta das provas. Arrumaram testemunhas falsas, dizendo que ele havia feito essas blasfemas contra o santo lugar e contra um homem de Deus. Versículo 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Como alguém acredita nas coisas que alguém faz na maldade? Como alguém pode acreditar? Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como de um anjo. Como de um anjo. Mas mesmo assim, os irmãos vão ver que ele foi condenado à morte por apedrejamento. Por apedrejamento. E ele então é apedrejado. Porém, o único lugar na Bíblia que vocês vão ver que Jesus não está sentado à destra de Deus é quando Estevão morre, porque Estevão olha para os céus e fala: eis que eu vejo os céus abertos, e Jesus em pé ao lado de Deus me esperando. Irmãos, por pior que seja o mundo que nós vivemos, com tanta maldade, com tanta coisa ruim remoendo no coração das pessoas, e o pior, de pessoas que você nem esperava. Pessoas que você olha para ela e fala: não, dessa eu não esperava essa atitude. Mas acontece que o Senhor pediu para eu falar com você nesta manhã. Não se preocupe com as injustiças desse mundo. Não se preocupe com as maldades. Continue tendo boa reputação. Continue sendo cheio do Espírito Santo. Continue sendo uma pessoa sábia diante do Senhor. Porque se algo acontecer com você, se alguém te matar, saiba que Jesus estará em pé, te esperando no céu. Não porque ele quer mártir, mas ele confessa, ele vê que você confessou que ele é o Senhor dos senhores e você não se contaminou. Não se contamine. Seja sábio, seja crente, tenha sabedoria, comece a enxergar as coisas como elas são. Não caia na artimanha do diabo. Sempre quando alguém te fala alguma coisa, antes de você postar, antes de você acreditar, vai lá ver quem é essa pessoa. Olha o caráter dela, a reputação dela, olha o coração dela, porque se ela estiver fazendo o bem, dentro de um coração não cabe duas coisas, o mal e o bem. Deus te abençoe nessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, e eu senti de falar sobre isso. Que Deus te abençoe, que abençoe a sua família, que abençoe a sua casa. Senhor Deus e Pai, eu agradeço nesta manhã por essa palavra. Senhor, toque nas pessoas que estiverem ouvindo, fale com elas, Senhor, que ainda que a maldade possa estar parecendo ser uma coisa boa e estar se proliferando, mas, Senhor, vá agora nesse coração e conserve ele como ele é íntegro, como ele é bom. Ó Deus, guarde as pessoas, porque a fidelidade nos faz um dia alcançar os céus. Paulo, no final da vida, diz: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Que nós possamos, Senhor, guardar a nossa fé diante de Ti. Que nós possamos continuar sendo íntegros, mesmo quando o mundo inteiro não for, que o nosso caráter não mude, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.